Olá a todos, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais uma edição do Amarela Zoner, programa de entrevistas de Veja. Eu sou Clarice Oliveira, essa aqui é a nossa terceira temporada e hoje eu tenho o prazer de receber aqui o senador Randolph Rodrigues, líder do governo no Congresso Nacional. Senador, seja muito bem-vindo, um prazer receber o senhor aqui. Clarice, satisfação é toda minha estar aqui com você e com todos que assistem e leem a Veja. Senador, o senhor está vindo aqui para essa entrevista com a gente depois de uma semana complicada, né? Teve muita coisa acontecendo lá em Brasília. Uma semana bem animada. Uma crisezinha ali para dar uma animada para o governo Lula, envolvendo inclusive a imagem da ministra Marina Silva, que é tão importante internacionalmente para o governo, também a ministra Sônia Guajajara, que cuida ali de povos originários, duas pastas que foram esvaziadas, né, por uma alteração que uma comissão mista do Congresso fez na medida provisória que reorganiza a esplanada dos ministérios. Para a gente começar a nossa conversa, eu queria aproveitar então esse assunto mais quente, a gente já falar sobre como que o governo trabalhou aí para tentar lidar com essa questão, essa polêmica toda e a avaliação pessoal do senhor sobre o tamanho dessa encrenca ali para o governo do presidente Lula. Seja muito bem-vindo. Eu que agradeço, Clarice. Bom, primeiramente, eu acho que houve, me permite, um superdimensionamento. Porque nós começamos um jogo em um terreno muito arenoso. Então, porque eu digo que houve um superdimensionamento desta crise. Tem uma circunstância primeira que antecede. Nós temos um parlamento, o povo brasileiro, na sua sabedoria, elegeu um presidente com uma posição política e um parlamento com maioria conservadora. O ano legislativo iniciou também com uma crise entre as duas casas do parlamento, sob o rito das medidas provisórias, o rito e funcionamento das medidas provisórias. A Câmara, com as suas razões, argumentava a continuação do rito anterior existente durante o período da pandemia, que excluía as comissões mistas de análise de medidas provisórias, e o Senado, com suas razões também, argumentava a restauração da ordem constitucional e o retorno das comissões mistas de imediato. Esta crise não foi uma crise do governo, foi uma crise entre as duas casas de nosso parlamento bicameral. Isso daí trouxe uma consequência colateral para o governo, porque as medidas provisórias editadas pelo nosso governo no dia 1º de janeiro, assinados pelo presidente Lula, no dia 1º de janeiro, a 1154, que reorganiza a máquina administrativa do governo, a medida provisória dos programas sociais, do Bolsa Família e do Minha Casa Minha Vida, foram todas assinadas dia 1º de janeiro. Então nós perdemos quase 40, 50 dias na tramitação dessas medidas provisórias. Diante disso, ficamos com um prazo mais exíguo para a negociação e para a construção. Diante disso, nós, repito, primeira situação, é um parlamento com a composição com a composição mais conservadora e herdado de uma deformação institucional instaurada durante o período do bolsonarismo. Nós temos que conversar mais, dialogar mais, negociar mais. Nós construímos uma medida provisória em diálogo com o relator, em diálogo com os membros da comissão mista, construímos um relatório ao final em que 90% das propostas do governo e da estrutura proposta pelo governo foi mantida, foi defendida, foi alicerçada e constou no relatório. Ocorreu que no meio disso teve uma crise, existiu uma crise, uma insatisfação de setores com a agenda ambiental do governo, e é uma reivindicação do Congresso, do Parlamento, mas que nós vamos procurar fazer o Parlamento entender que este governo foi eleito com a agenda de reconstrução da governança ambiental do país e que resolveu fazer as mudanças, tanto na página relacionada aos povos originários, quanto na pasta relacionada, sobretudo, ao Ministério do Meio Ambiente. Mas não foram as únicas. Por exemplo, tem uma outra mudança que considero um tanto inadequada, mas que respeitamos a posição do Parlamento. Foi retirado a ABIN da Casa Civil onde estava e colocada no GSI. Eu considero inadequado essas mudanças porque diz a Constituição, no seu artigo 84, que é a atribuição do presidente da República organizar os ministérios conforme a sua conveniência. De qualquer sorte,
A despeito disso, Clarice, 90% da formatação original foi mantida. Aí por isso que eu disse que houve um superdimensionamento de crise. Sabe o que seria crise? Seria crise se a medida provisória caísse. E nessa semana nós vamos para uma votação decisiva sobre essa medida provisória. E como o presidente da República falou, é a primeira parte do jogo. É um jogo que tem 4 tempos. A primeira parte é a comissão mista. A segunda é o plenário da Câmara. A terceira é o plenário do Senado. Tudo bem que o tempo desses 2 jogos Está bem esmagado. é bem apertado, tem que ser até quinta-feira, né? Mas ainda tem tempo de dialogar com a Câmara e dialogar depois com o Senado. E depois tem ainda o crivo do presidente da República, que pode, dentro da ordem constitucional, fazer eventuais alterações e submeter depois novamente para apreciação aí do Congresso Nacional. Enfim, como disse o presidente nessa semana, o jogo sobre isso somente começou. Então eu acho que houve um superdimensionamento de crise em relação a esse tema. E nós estamos muito convencidos do que queremos. A agenda ambiental, a agenda da sustentabilidade está no coração do governo do presidente Lula. A agenda de reconstrução da governança ambiental depois da devastação bolsonarista está na cabeça, no coração e no norte do programa político nosso. Nós temos uma posição no parlamento que é diferente. Nós vamos procurar dialogar e convencer na política, como deve ser feito. Agora, o presidente Lula precisou voltar de viagem e entrar em campo para tentar apagar um pouco esse incêndio. O senhor participou aí nos últimos dias de uma reunião da qual participaram também as 2 ministras que eu citei anteriormente, também outros ministros ligados à articulação política, com o presidente Lula para tentar aliviar essa tensão. Como que foi a reação do presidente a todo esse episódio e como que o senhor avalia ali essa resposta que ele deu? Mutatis mutandis, foi assim como eu relatei. O presidente acordou numa terça-feira, abriu os jornais e disse, bom, o governo caiu. Depois foi ver pormenorizadamente o que tinha acontecido e viu que o que aconteceu foi algo do mais normal na política e, sobretudo, na democracia, né? O executivo encaminhou uma proposta de organização administrativa, o parlamento, a partir da sua primeira comissão mista do Congresso Nacional, fez as alterações devidas, que não é inédito. No governo anterior, lembra, tinha uma ideia de mudança, de colocar o COAF junto ao Ministério da Justiça. O plenário da comissão mista do Congresso Nacional, naquele debate, colocou o COAF junto ao Banco Central. Ou seja, o que o governo anterior queria também não foi aprovado. Nem por isso teve esse superdimensionamento. Eu sei que existe uma ansiedade, depois de 4 anos de boiada passando, de desmatamento na Amazônia, de ausência de governança ambiental, de políticas genocidas contra os povos originários, como o caso que aconteceu com os Yanomamis. Eu sei que há uma ansiedade da parte, inclusive, da sociedade brasileira de restaurar o protagonismo da agenda ambiental e de proteger, defender e proteger os direitos dos nossos povos originários. É normal isso, mas enfim, como o próprio presidente disse, esse jogo está só começando e a gente tem todo o diálogo de, na política, resolver as coisas com o parlamento. Mas grande parte do problema não está na política, senador, porque, afinal de contas, a gente sabe que essas mudanças nessa medida provisória vieram não à toa na mesma semana em que foi aprovado o novo arcabouço fiscal lá no Congresso Nacional. Teve aquela vitória muito sólida do governo nessa votação, com 372 votos, bem acima do que estava projetando o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para logo em seguida o Congresso vai lá e fala, olha, mas só para avisar vocês, tá? Esses votos aí não são do Lula, não. Os votos que o Lula tem tá aqui, ó. Não é um pouco disso? Então, parte do problema não é justamente a articulação política? Não sei se é articulação política, eu quero remontar o que eu comecei. O seu conjunto, tá? Eu não estou responsabilizando nenhuma outra perfeito. figura. Mas deixa o seguinte, eu quero remontar a origem. A origem assim, nós temos que fazer o diagnóstico primeiro do resultado das eleições de 30 de outubro do ano passado. Foi eleito um presidente da República
E só Luiz Inácio Lula da Silva poderia sair vitorioso daquela estrutura da utilização nunca vista da máquina do governo contra adversários políticos, como ocorreu na eleição passada. A eleição passada, eu sempre costumo dizer, não foi uma eleição, foi um plebiscito sobre a continuação da vigência da Constituição de 88 e do nosso modo democrático e do nosso Estado democrático de direito, ou não. Ainda bem, graças a Deus e ao povo brasileiro, sagrou-se vitorioso a Constituição de 88 com a eleição de Lula e dissipando as ameaças à democracia. Mas, repito, foi eleito um parlamento conservador. O principal partido da oposição é o partido majoritário na Câmara dos Deputados. E, junto com isso, tem uma deformação institucional que foi instituída no governo anterior, que foi a relação com o Congresso. O governo anterior abriu mão do orçamento público e entregou para uma deformação administrativa, numa deformação institucional, entregou praticamente para o Congresso. Isso, inclusive, usurpando o mandato eletivo, porque o povo, quando vota, e 60 milhões de brasileiros assim votou, vota para que o governo, para que o executivo realize aquele programa que está apresentando nas urnas. Essa deformação institucional, de fato, ocorreu no período anterior. Este é um governo que, na sua consígnia, diz que é de união e de reconstrução. Talvez a mais difícil das reconstruções que temos que fazer é a reconstrução institucional e a reconstrução das relações entre os poderes. Nós temos hoje um presidente da República que não fica toda semana advogando em fechar a Suprema Corte, em fechar o Congresso Nacional se não se submeter a ele, ou em procurar cooptar financeiramente o Congresso Nacional. Tem um presidente da República que quer restabelecer a política para o posto de comando, para a relação com o parlamento. Então, essa é uma circunstância. Então, é óbvio que para qualquer articulação política, esse legado que é deixado do resultado das eleições e da relação institucional que existia no período passado é uma dificuldade a mais. É um parlamento que, em sua maioria, por exemplo, com boa parte da bancada do parlamento, é avessa à agenda ambiental, né? Compreende boa parte que é incompatível o agro com a preservação da Amazônia e com a preservação dos nossos ecossistemas. Caberá a nós ter a competência de convencê-los que eles não podem andar separados. E melhor será para o país quanto mais juntos puderem andar. Nós temos uma parte do parlamento que não compreende os direitos dos povos originários, né? Nós vamos ter que procurar convencer do contrário. Então, por isso que realmente tem uma circunstância da política que torna a própria relação política, a articulação política, mais desafiadora, eu vou tratar assim. Mas não impossível. E nós temos um mestre da articulação, do diálogo político, eu acho que o cara mais capaz de toda a história nacional, que é o presidente Lula. Agora, o senhor está descrevendo todo esse cenário com um discurso que soa para mim como é preciso que todo o governo jogue tendo em vista esses objetivos que o senhor descreveu. Mas, nos últimos dias, a gente teve também um outro episódio, que foi um embate que acabou envolvendo diretamente o senhor e a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, a respeito da exploração de petróleo na foz do Rio Amazonas. Eu sei que está se falando muito, não é bem na foz, mas ali naquela região. Isso acabou provocando a sua decisão de deixar a rede sustentabilidade, e tudo isso acaba se mesclando com esse debate a respeito da recomposição da esplanada dos ministérios. E aí a pergunta que eu faço para o senhor Marina Silva está jogando nesse time na avaliação do senhor? Está fazendo o jogo como ela deveria fazer para que a prioridade seja essa união do governo em volta de um objetivo maior? A ministra foi designada para a sua pasta pelo presidente Lula exatamente para representar o signo deste governo de restauração da governança ambiental. E ela tem afirmado que a agenda que ela conduz é a agenda do governo. Assim, não existe... Mas o senhor é líder do governo e é a favor dessa exploração. O presidente Lula deu sinais de que é a favor dessa exploração. Mas Marina Silva está indo lá e dizendo, não tem essa conversa aqui. Que bom que é assim. Que bom que é assim. Porque é o seguinte,
Em um governo que tem um Ministério de Minas e Energia que advoga o desenvolvimento, o desenvolvimentismo, tem que ter um Ministério do Meio Ambiente que diga, olha, tome cuidado com isso, com aquilo outro. Esse debate é da síntese dialética, ficou bonito, né? Dialética, né? Ficou bonito o termo aí. Mas enfim, Ficou bonito. mas ficou chique, não ficou, né? Ficou, aí, olha lá, muito chique. tá de convite. Então, é da síntese dialética de ter posições distintas que sai o melhor resultado. É assim que funciona um governo democrático. É daí que você... Mas, senador, às vezes a gente acaba tendo essa síntese dialética aí que o senhor diz, pode acabar descampando por uma briga que provoca, por exemplo, a demissão da ministra do Meio Ambiente, uma figura com repercussão internacional, seguro, como aconteceu lá atrás Isso. na briga entre Dilma Rousseff e Eu tô muito seguro, Clarissa, que o presente e o futuro não repetirá o passado, entendeu? Marina Silva não tem risco de deixar o governo. Não foi nem cogitado, nem a própria ministra, em reunião recente conosco, disse isso claramente, e o presidente nunca cogitou isso. E deixa eu te dizer, desta crise saiu uma ótima síntese, para utilizar novamente categorias da dialética, desta crise saiu uma ótima síntese. Nesta semana que está terminando, na terça-feira, por decorrência da negativa do IBAMA, da posição que foi e das posições divergentes sobre esse tema que tem no âmbito do governo, foi promovida pelo ministro Rui Costa, a pedido do presidente da República, uma reunião com a Petrobras, Ministério de Minas e Energia, Ministério do Meio Ambiente. Qual foi o primeiro resultado dessa reunião? O Ministério do Meio Ambiente, o governo brasileiro, o Estado brasileiro, através do Ministério de Minas e Energia e o Ministério do Meio Ambiente, realizarão o estudo de avaliação das bacias sedimentares de toda a chamada margem equatorial brasileira que se pretende eventual exploração de petróleo. Toda a margem equatorial, que é toda esta área que a Petrobras defende, que devemos ter 10 bilhões de barris de petróleo, algo comparável ao que nós temos no estoque de produção hoje de 14 bilhões de barris de petróleo, é o que a Petrobras denomina também que é nova fronteira exploratória, inclusive para o processo de transição energética que a Petrobras já está determinada, né? A nova Petrobras, no âmbito do nosso governo. Esse estudo de análise e avaliação das bacias sedimentares é uma reclamação de quem? Da ministra Marina Silva, há pelo menos 15 anos. Esta é uma enorme conquista para o meio ambiente brasileiro, porque nunca tinha tido, até então não tinha tido esses estudos de avaliação das bacias sedimentares. Saiu isso como resultado. O segundo resultado disso é que a Petrobras recorreu da decisão do IBAMA, procurando fazer as correções que o IBAMA fez. Na sua opinião, esses estudos vão ser suficientes para convencer o IBAMA? O desfecho disso, na sua avaliação, vai ser o aval do Ministério do Meio Ambiente? Veja, olha só. Primeiro vamos ao objetivo do que se trata. O que a Petrobras está reivindicando não é exploração. O que a Petrobras está reivindicando é pesquisa. O que a Petrobras está reivindicando é que a 172 quilômetros da costa litorânea brasileira, a 540 quilômetros da foz do Rio Amazonas, a 50 quilômetros da França, da fronteira com a Guiana Francesa, a 80 quilômetros de um poço que já foi perfurado do lado francês, se faça uma perfuração para responder a seguinte pergunta: temos ou não temos petróleo naquela área para eventual futura exploração? Mas se é só uma pesquisa, não está tendo então uma tempestade em copo d'água ali feita pelo próprio IBAMA, na avaliação do senhor? Porque pelo que o senhor está falando, fica essa impressão. Eu acho que o IBAMA está cumprindo, o IBAMA está cumprindo o seu papel. Eu acho que mas está sendo exagerado na sua avaliação? No IBAMA tem um setor que advoga, e é bom que exista esse setor, que não temos que fazer mais nenhuma pesquisa de petróleo, né? Que não temos que fazer, que nós temos que já de imediato fazer a transição, né? A Petrobras contra-argumenta dizendo o seguinte: a transição para as novas matrizes é feita com financiamento a partir da riqueza gerada pela matriz, que nós vamos estar abrindo mão. É uma contra-argumentação. É importante ter essas posições distintas. E veja como foi importante também essa negativa do IBAMA. O IBAMA também, ao fim e ao cabo de sua decisão, tomou a decisão de não arquivar o processo.
seria grave, muito grave, se o processo tivesse sido arquivado, porque aí não permitiria à Petrobras o direito de recorrer dessa situação. A Petrobras foi assegurada o direito de recurso. O IBAMA disse o seguinte, olha, para ter essa pesquisa, vocês têm que cumprir faltou cumprir este e este pré-requisito. Vocês têm que dar resposta a este pré-requisito. Um desses pré-requisitos, eu concordo com o IBAMA. Um dos pré-requisitos era o seguinte, uma espécie de um chamado área de, desculpe se o termo técnico foi esse, mas é assim, área de recuperação da fauna. Para um eventual vazamento que nunca aconteceu na história da Petrobras, estava anteriormente sediado em Belém. A Petrobras, no recurso que encaminhou essa semana ao IBAMA, diz que, atendendo, inclusive o reclame do IBAMA, vai transferir este centro para a cidade de Oiapoque. E a Petrobras procurou responder todas as quisitações, questionamentos que o IBAMA procurou para sanar as deficiências que tem. Então, veja, ao mesmo tempo, há uma concordância da Petrobras e nossa também, que uma eventual exploração só pode vir a ocorrer após conclusos os estudos de avaliação das bacias sedimentares. Veja que como desse encontro de posições distintas ocorreu uma ótima síntese. O Ministério do Meio Ambiente saiu com uma vitória histórica para o meio ambiente brasileiro, um estudo de impacto das bacias sedimentares de toda a margem equatorial brasileira, e, por outro lado, o IBAMA, a Petrobras, saiu com o direito de recorrer da decisão do IBAMA, procurando corrigir as impropriedades, os erros que o IBAMA apontou. Um governo que funciona mesmo é assim. Um governo democrático e um governo comprometido com a agenda ambiental não pode ter um Ministério das Minas e Energia preservando o meio ambiente, porque essa atribuição, embora seja preocupação do Ministério de Minas e Energia, aliás, tem que até que ter um Ministério de Minas e Energia preocupado com o meio ambiente, mas a agenda primeiro do Ministério das Minas e Energia é como buscar novas fontes de energia, novas riquezas, e tem que existir um Ministério do Meio Ambiente fazendo o contraponto ao Ministério das Minas e Energia, levantando sempre as preocupações que existem. Não pode ter um ministro do Meio Ambiente que diga, vamos passar a boiada, vamos liberar a devastação da floresta, vamos liberar o geral. Isso não é o papel do Ministério do Meio Ambiente. Um governo de reconstrução nacional tem um Ministério do Meio Ambiente buscando de todas as formas a preservação e a proteção do meio ambiente. E os outros ministérios, embora a questão ambiental seja transversal a todo o governo, que é essa concepção do governo do presidente Lula, embora tenham essas preocupações, mas com a agenda deles tem que submeter às ponderações que também tem na agenda ambiental. Mas não está faltando combinar dentro de casa primeiro? Porque pela nossa experiência, a hora que a briga chega na imprensa é porque está dando atrito lá dentro. Não está faltando um diálogo maior entre essas áreas? Talvez, assim, eu não sei necessariamente. Podia combinar primeiro? Eu não sei se necessariamente entre... É muito difícil construção de diálogo entre teses tão distintas, entre uma tese totalmente desenvolvimentista e uma tese totalmente ambientalista, totalmente preservacionista. Esse é um diálogo que não é simples de ser travado, não é simples de construir. E é óbvio que a natureza de ter posições tão antagônicas, de ter posições tão diferentes, é lógico que essas posições vão vir a ser conflitadas para ser buscada a melhor resolução, a melhor síntese. Eu acho que vamos lá, crise, abre e fecha aspas, ou seja, dessa polêmica, eu acho que é melhor e menos agudo do que crise que foi travada, nós vamos sair com enormes conquistas para a agenda ambiental do governo e vamos sair também com a resposta à demanda que o Ministério das Minas e Energias, o Ministério de Minas e Energia e a Petrobras também quer. Agora, mudando um pouquinho de assunto, ainda falando de questões que têm a ver ali com o Congresso, que eu estava aqui ainda relembrando a questão da MP, eu queria falar um pouquinho com o senhor a respeito da votação do novo arcabouço fiscal. A gente teve aí, na semana passada, um desfecho muito importante, de uma votação muito importante para o governo federal. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, inclusive deu entrevista para a Veja essa semana, na qual ele trata essa votação como um exemplo de uma
repactuação de forças políticas no Brasil em nome de um projeto nacional, mas a gente sabe também que isso acaba muito restrito a essa agenda específica. Quando a gente olha para outros projetos importantes que vão ser articulados no Congresso, não há uma base consolidada. O governo vem tendo dificuldade de compor a sua base, principalmente depois que teve ali que ser forçado a abandonar um mecanismo de orçamento secreto, uma decisão que decidiu que isso era inconstitucional. E parece para a gente que está faltando alguma outra ferramenta para substituir a RP9. E o governo não consegue formar sua base. Como que o governo federal, na avaliação do senhor, que vai ter um papel muito importante nesse trabalho, vai trabalhar para garantir que as votações sejam positivas para o governo daqui para frente, principalmente para temas como reforma tributária? O governo falou em aprovar uma reforma até junho, a gente está em junho. Bom, primeiro, eu acho que das promessas com o parlamento, a primeira nós estamos cumprindo. Nós também prometemos que nós iríamos entregar até o fim desse primeiro semestre a nova regra fiscal, como você mesmo disse. E vamos conseguir isso. Agora a proposta está no Senado. Originalmente falava-se em regra fiscal lá para março e abril e reforma tributária no meio do ano. Para ser apresentada. Tá. Nós apresentamos, de fato, março, abril, apresentamos a regra fiscal e convenhamos, ela está tramitando em prazo recorde. Mas reforma tributária, ninguém não está falando do assunto ainda e o governo falava... Tem uma comissão na Câmara que está trabalhando sobre o controle, sobre a liderança do deputado Reginaldo e que nos promete entregar já no próximo mês, antes do final do primeiro semestre, a sua proposta, já para ser apreciada pelo plenário. A reforma tributária nunca foi um desafio fácil. Nós estamos falando de reforma tributária desde o governo Dilma. Nunca foi um desafio fácil para os governos da última década. Aliás, desde bem antes. Todos sabem a bagunça que é o sistema tributário brasileiro. É uma necessidade do Estado brasileiro, assim como é a regra fiscal. Se pergunta, a votação na regra fiscal reproduz o que é a base de apoio do governo? Não reproduz. Eu saúdo o parlamento ter tido essa compreensão. Inclusive, muitos setores de oposição têm tido essa compreensão. Porque regra fiscal não é um tema de governo, é um tema do Estado brasileiro. O princípio de que você não pode gastar mais do que você tem, mais do que arrecada, é um princípio de formação do Estado e é uma conquista democrática, civilizatória que o nosso país teve desde pós-Constituição de 1988. Aliás, a segunda grande conquista. A primeira foi a democracia, com o fim da ditadura. A segunda foi a estabilidade da moeda. E foi a partir de princípios de responsabilidade fiscal, que o nosso governo tem isso muito presente. Então, nós compreendemos isso. Nós vamos conseguir entregar a regra fiscal até pelo menos o dia 15 de junho. Em relação à reforma tributária, tem a mesma dimensão. Você muito bem disse. Eu conto que nós falamos de reforma tributária pelo menos desde o governo da presidente Dilma. Você já ouviu falar disso até bem antes disso. Olha, eu cobri reforma tributária logo que eu comecei minha carreira ainda como repórter de economia e isso já faz 20 anos. Então, porque é uma constatação. Nosso sistema tributário é uma bagunça que tem poucos parâmetros no mundo, sobretudo os países da OCDE. Agora, não é um tema fácil, porque é um tema que não se divide pelos partidos políticos, é um tema que se divide pela federação. A tendência nesse momento é mais para uma reforma fatiada na avaliação do senhor? Necessariamente será, porque nós não conseguiremos tratar, se nós buscarmos tratar todos os temas juntos, nós não obteremos êxito. De forma mais ampla, nós não obteremos êxito. O senhor já descarta, nós não obteremos êxito a tratar todos juntos, exatamente porque, repito, não é um tema que é dividido por partido político. É um tema que é dividido, primeiro, tem diferenças federativas. Né? Por exemplo, tem vantagens, tem circunstâncias tributárias que existem na minha Amazônia, que existem no estado do Amazonas, que não são fáceis serem dialogadas, sobretudo aqui com São Paulo. Existem interesses que são pautados pela indústria, que necessariamente não são os mesmos interesses que são pautados pelo setor de serviços. Percebe? Não é um tema de base política, de governo, de base partidária. É por isso que, inclusive, o governo anterior não conseguiu avançar nisso. Mas é um desafio nosso avançar. É óbvio que nós só conseguiremos ter êxito nisso se nós conseguirmos ajustar por temas, por setores, e não
de imediato, aprovar um texto geral, né? Mas eu estou esperançoso que nós vamos avançar em relação a isso. É um dos temas mais controversos do Congresso. Mas veja, só em nós conseguimos agora aprovar a regra fiscal, agora em junho, nós já vamos dar um salto enorme para onde queremos objetivar. O Brasil, Clarice, está sendo reconstruído. Nós estamos voltando a ter políticas sociais, nós estamos voltando a ter programas como Minha Casa Minha Vida, com programas sociais consistentes e não programas sociais só de época de eleição. Nós estamos restaurando as relações institucionais do parlamento, do executivo, perdão, com os demais poderes, com o parlamento, com o Supremo Tribunal Federal. Nós estamos restaurando políticas sociais para incluir pelo menos 20 milhões de brasileiros que estavam legados à fome. Nós estamos restaurando políticas habitacionais. Nós estamos reconstruindo as diferentes esferas. Precisamos de um ajustezinho nessa danada dessa taxa de juros, né, que nos foi legada do governo anterior. Foi o governo anterior que nos deixou como herança, essa maldita herança da maior taxa de juros do planeta. Nós temos que fazer o ajuste com a regra fiscal, já fazemos. Né? O governo tem que fazer a lição de casa. É com a regra fiscal. E por isso vamos entregar até dia 15 a regra fiscal para isso. É com o controle da inflação. Nós conseguimos provar que o preço do combustível não se reduz artificialmente, como estava sendo feito pelo governo anterior, se reduz com política diante da Petrobras, é o que nós estamos fazendo agora. Nós conseguimos provar, nós estamos lançando programas para atender sobretudo os mais pobres, o presidente lançou essa semana um programa para possibilitar que os brasileiros tenham seu carrinho popular na garagem, né? Nós ainda vamos lançar o Desenrola para atender 60 milhões de brasileiros que estão endividados. Nós ainda iremos lançar esse programa. Então, nós controlamos a inflação, nós recebemos o país com a inflação totalmente fora de controle, a inflação está no centro da meta e sendo guardada. Todos esses fatores, a inflação no centro da meta e a aprovação de uma regra fiscal, eu tenho certeza que sensibilizará a própria autoridade monetária de que a taxa de juros não pode continuar no patamar que está agora. E controlando a taxa de juros, o país vai voltar a crescer. A gente está voltando a crescer. Veja, os últimos 2 trimestres, nós crescemos acima da expectativa do mercado. O mercado estava com expectativa de crescimento não superior a 1% nos últimos trimestres. Nós crescemos muito mais que isso. Agora, senador, falando de um outro tema controverso, já que a gente está um monte para tratar ali no Congresso. Vamos a eles. A gente viu ali uma salada acontecer na discussão do projeto de lei das fake news, que levou o governo federal a ter que abandonar a tentativa de fazer essa votação por sentir que não tinha terreno para aprovar. Mas o Congresso vai ter que se posicionar se não quiser que isso vá parar no Supremo Tribunal Federal. O Supremo, inclusive, já andou dando uns recados, pautando algumas ações a respeito desse tema. Então, fica ali o recado. Ou o Congresso se manifesta, ou logo mais a gente vai ter uma judicialização. Isso volta em que termos e o que o governo acha que dá para fazer? Tem que voltar. Sabe por que esse tema tem que voltar? Deixa eu te trazer aqui uma remissão histórica, né? Estou trazendo uns termos chiques aqui, entendeu? Eu vim inspirado. Então vamos lá, trazer uma remissão histórica. É que fim de semana dá isso, fim de semana, sábado, né? Então assim, sextou, sábado, dá isso daí. Então, olha só, em 1950 surgiu aqui no Brasil um meio de comunicação, e pioneiristicamente em relação à América Latina, um meio de comunicação em massa chamado televisão, né? Era uma novidade ali. E a radiodifusão ganhou também dimensões de meio de comunicação em massa. Menos de 10 anos, no ano de 1962, o Congresso Brasileiro, o Parlamento Brasileiro, aprovou o Código Brasileiro de Telecomunicações. Aliás, o Código Brasileiro de Radiodifusão. No Código Brasileiro de Radiodifusão, salvo melhor juízo, artigo 56, a linha F, dizia o seguinte: é proibido aos meios de comunicação disseminar notícias falsas. Um outro dispositivo lá dizia: não é permitido aos meios de comunicação atentar contra a ordem jurídica e o Estado Democrático de Direito. Isso foi aprovado pelo Congresso Nacional Brasileiro em 1962. Ou seja,
nós estamos há 61 anos que o Congresso Brasileiro já aprovou um marco sobre o funcionamento das novas mídias da metade do século passado. Estamos há 60 anos da existência. Com a aprovação disso, não é possível que, por exemplo, no intervalo aqui, em uma das páginas da Veja, saia um anúncio dizendo o seguinte, né? Atenção, patriotas, vamos ocupar a esplanada dos ministérios em Brasília, invadir o Palácio do Congresso Nacional, invadir o Palácio do Planalto, invadir a Suprema Corte. Não vai acontecer, não. Não vai acontecer, não. Isso não pode existir. Isso não só não vai ocorrer pela linha editorial do meio de comunicação, como isso também isso aí não ocorrerá por impedimento da lei. Não é possível isso no intervalo de um programa de televisão, não é possível isso nas páginas da Veja, não é possível isso em nenhum desses meios de comunicação. Não é possível no intervalo das entrevistas que estamos concedendo. Entretanto, nas Big Techs, como se chama, no Facebook, no Instagram, no Twitter, esse anúncio hipotético que eu lhe falei, não foi hipotético, foi real, se concretizou. E isso se manteve nos 8 dias seguintes à tentativa de golpe de 8 de janeiro, a tentativa de golpe de Estado de 8 de janeiro. Então, não se trata não se trata, como alguns dizem, de censura, não se trata de regulação. É colocar esse negócio pomposo, que tem esse nome bonitinho em inglês aí, chamada Big Tech, dentro dos marcos do Estado Democrático de Direito. Mas não tem alguns excessos ali, digamos assim? Por exemplo, falasse ali em uma espécie de blindagem de parlamentares dentro desse processo do texto, o senhor não acha que é uma falha? O próprio Congresso não acaba desvirtuando a discussão? Eu acho que foi redundante, sabe? Porque assim, não precisava ser colocado isso no texto, porque isso está na Constituição. Fica aquela coisa, vale para todo mundo menos para a gente. Não precisava colocar no texto porque está na Constituição. Está lá na Constituição, artigo 56, salvo o melhor juízo, sobre a imunidade para os parlamentares são invioláveis por suas opiniões, palavras e votos. Artigo 52, salvo o melhor juízo. Está na Constituição esse dispositivo. Então não precisava ser reproduzido esse texto ali. Eu, particularmente, com a data máxima venha em respeito ao texto relator, achei que esse dispositivo aí ficou redundante. Mas o que eu acho que é fundamental e é importante é nós recuperarmos o que o próprio Congresso Brasileiro aprovou no ano de 1962, da era cristã, na metade do século passado. É recuperar, é estender isso, estender o que já existe em relação aos meios de comunicação, as chamadas mídias, que advieram, que passaram a existir desde a primeira metade do século passado para a atualidade, para as chamadas novas mídias. Novas mídias, eu falei novas mídias, porque as Big Techs gostam de dizer que não são empresas de comunicação. São. Alguém que é um meio de comunicação que dissemina informações em massa e que, em muitos casos, segundo pesquisa de opinião, tem mais audiência do que muitos dos meios de comunicação já existentes, convenhamos, não são empresas de comunicação e devem e serão tratadas assim. Além disso, senador, a gente está entrando aí num período que vai ser difícil também para o governo em alguns aspectos no Congresso Nacional por conta de uma série de CPIs que estão sendo instaladas, né? Foram instaladas ali no decorrer das últimas semanas. A gente sabe a mais ilustre delas, digamos assim, a CPMI dos atos golpistas do dia 8 de janeiro, que foi instalada agora na última semana, mas a gente tem também, por exemplo, a CPI do MST, outro que é uma pedrinha ali grande no sapato do governo federal. Queria que o senhor fizesse ali uma avaliação sobre a estratégia para esses dois colegiados e podemos começar aí falando um pouquinho da CPI dos atos de 8 de janeiro. Primeiro, faz parte das circunstâncias do jogo, mas para você ver como uma parte da oposição que nós temos não tem muita tolerância, né? Veja, instalações de comissões parlamentares de inquérito em relação a fato, em oposição ao governo, é algo que advém depois de 100 dias, ou pelo menos 3, 4 meses de governo. Como a oposição não encontrou escândalo razoável, não encontrou escândalo algum, melhor dizendo, ou qualquer razoabilidade de escândalo
para criar alguma oposição ao governo. O que eles fizeram? Resolveram criar uma comissão parlamentar de inquérito, uma comissão de inquérito, em relação a movimentos sociais que têm relação política com o partido do governo. Foi o caso da CPI da MST. É uma CPI, demonstra o grau de intolerância, não é de toda a oposição, mas de setores Mas não foi só da a oposição oposição que inventou isso. O MST saiu invadindo terra na largada do governo, criando esse problema para o presidente Lula. Ele deu a munição para justificar a instalação de uma comissão, não? O MST é um incômodo para alguns parlamentares há muito tempo. Você imagina que o relator da CPI do MST tem alguma simpatia pelo MST, pela produção que o MST faz? Olha, Cleiton, deixa eu te dizer uma coisa. O relator atual a gente tem absoluta certeza que não, Ricardo Salles, para o nosso espectador. A CPI do MST está no âmbito da Câmara, que está cuidando e acompanhando ela. O meu colega líder José Guimarães, né? Então, mas me permitam uma opinião. Pode investigar o que quiser em relação ao MST. Uma coisa eu posso garantir a todos: não encontrarão lá vinho ou suco de uva feito com trabalho escravo. Isso não será encontrado em qualquer investigação que se faça em relação ao MST. Então não tem problema em relação a essa CPI, que claramente é uma busca para incomodar e encurralar o governo. Nós não queremos tratar de CPIs e CPMI. Sabe por quê, Clarissa? Porque nós temos os escombros de um país para ser reconstruído. É por isso que nós queremos aprovar logo a reorganização do governo, é por isso que queremos baixar o preço do carro popular, é por isso que queremos baixar o preço da gasolina, é por isso que queremos controlar a inflação, é por isso que queremos reconstruir as relações institucionais do país, é por isso que queremos reconstruir a governança ambiental. Tem um país que está sendo reconstruído. Por isso não queremos tratar de CPI e CPMIs. Mas, no caso da CPMI, eles querem, nós vamos ter uma CPMI dos atos golpistas para subsidiar o que já existe. Isso é para subsidiar de informações o que ocorreu, porque não é só o 8 de janeiro, é o que ocorreu entre 30 de outubro, com não reconhecimento do resultado das eleições, até o dia 8 de janeiro, com a tentativa de golpe, né? Foi um processo golpista. E é isso que eu creio que deve ser detalhado pela CPMI dos atos golpistas, para inclusive subsidiar o trabalho feito pelo ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal e nas investigações que já estão em curso na parte da Polícia Federal, para encontrar quem financiou aquilo tudo. Porque, veja, nós tivemos 30 de outubro a 8 de janeiro. Nós tivemos 3 meses em que a democracia brasileira foi ofendida como nunca ela foi ofendida na história, onde se tentou conspurcar a democracia brasileira diariamente. Conspurcou com o não reconhecimento do resultado democrático das eleições no dia 30 de outubro, por parte do presidente de então, procurou conspurcar quando organizou acampamentos em frente aos quartéis, incitando para a ruptura do Estado Democrático de Direito, ameaçou ocupando estradas e rodovias do país, retirando das pessoas o direito democrático de ir e vir, também buscando golpe de Estado. No dia 12 de dezembro, no dia da diplomação do presidente da República, disseminar o terror em Brasília, tocando fogo em ônibus, tocando fogo em carros, distribuir o terror por Brasília. No dia 24 de dezembro de 2022, tentaram atear uma bomba, lançar uma bomba sobre o Aeroporto Internacional de Brasília, que, graças a Deus, não veio a se concretizar, que se tivesse concretizado, levaria a uma tragédia sem dimensões na história nacional. E no dia 8, não conseguiram no dia 1º, porque Brasília estava ocupada pela festa da posse do presidente Lula, no dia 8 tentaram buscar e tentar implementar uma estratégia de golpe, que fracassou devido à reação do nosso governo e à liderança do presidente Lula, que uniu a nação em defesa da democracia. Então é esse processo que nós queremos, nessa CPMI dos atos golpistas, investigar. Agora, pensando ali na composição da mesa, por exemplo, dessa CPMI, senador, que isso aconteceu aí no decorrer da última semana, o governo do presidente Lula fez ali um esforço para tentar emplacar alguns nomes ali que poderiam ajudá-lo nesse trabalho de fazer o confronto ali com a oposição na comissão. Emplacou. Como Eduardo Braga, Renan Calheiros, que decidiram ficar fora da comissão porque
em parte, não estavam vendo uma estratégia bem coesa na articulação do governo nesse sentido. Qual que vai ser o grau de dificuldade para o governo Lula fazer esse enfrentamento na CPMI, porque a composição não está simples para o governo lá? Não, está favorável. O presidente da CPMI é o deputado Arthur Maia, que é do União Brasil, partido da coalizão que governa. Dizer que o União Brasil é partido da coalizão é exagerar um pouquinho, esticar um pouco a corda, né, senador? Eles têm ministérios, mas não garantem os votos para o governo. O próprio deputado Arthur Maia tem participação no governo, está junto do governo junto conosco, né? Faz parte da coalizão, tem posições distintas. Eu não vou dizer, por exemplo... Mas talvez uma fidelidade maior a Arthur Lira do que o presidente. Não vou dizer, por exemplo, eu não falo isso do União Brasil, viu? Eu tenho absoluta tranquilidade. Tem quadros do União Brasil que aí eu não posso... acho que não tem como. Tem quadros do União Brasil que não tem como. Eu vou dizer que o senador Sérgio Moro é da nossa base de apoio, não é, né? E ele é do União Brasil. Agora, o União Brasil, enquanto partido, está na nossa base de apoio ao governo, e eu tenho plena confiança na condução do deputado Arthur Maia. O vice-presidente da CPMI dos atos golpistas, é o senador Cid Gomes. A relatora é a senadora Elisiane Gama. Então, não tenho dúvida e tenho tranquilidade na direção da CPMI. Lógico que nós vamos acompanhar, porque os mais interessados somos nós. No 8 de janeiro, tiveram 3 vítimas, Clarissa. A República Brasileira, a democracia e o nosso governo. Então, nós vamos dedicar um tempo a acompanhar a CPMI por conta disso, pela nossa condição de vítima no 8 de janeiro. Sob a direção da CPMI, eu tenho absoluta tranquilidade. É porque, às vezes, sabe, Brasília é danada para isso, sabe, Clarissa? Às vezes, vincula-se mais a versão do que o fato. Porque os senadores Renan e Eduardo Braga estão chateados com o governo. Na quinta-feira estaremos no CPMI. Na quarta-feira, o presidente da República recebeu os 2 senadores lá no Palácio do Planalto para conversar, para dar um panorama do governo, né? Na quarta-feira conversou com os 2. Os 2 têm ajudado o governo, têm buscado, cada um tem um serviço a cumprir, né? Foi indicado para compor a CPMI, por exemplo, pelo MDB do Senado, o meu colega vice-presidente do Senado, o senador veneziano Vital do Rego. Eu tenho absoluta tranquilidade na composição e na maioria que temos no curso da CPMI. Então, sob a atuação nossa e sob a direção da CPMI dos atos golpistas, eu estou muito consciente que ela será uma comissão que subsidiará o trabalho que vai ser feito para identificar, sobretudo, os financiadores. Escreva essa parte aqui da entrevista que estou lhe falando. Nós queremos encontrar são os financiadores, porque não foi de graça que ocuparam as portas dos quartéis. Não foi de graça que fecharam as rodovias. Não foi de graça que ocuparam o Brasil e invadiram as 3 sedes dos poderes. Então, são os financiadores. Estes daí, eu recomendo que fiquem com as barbas de molho, porque neles nós vamos chegar. Agora, falando em quem se espera chegar ali, eu queria que o senhor fizesse também uma avaliação sobre o papel do ex-presidente Jair Bolsonaro ali como líder da oposição nesse momento, das investigações que estão pesando contra ele, entre elas qualquer tipo de envolvimento ou participação no estímulo aos atos golpistas do dia 8 de janeiro, mas a gente também tem caso das joias, caso Mauro Cid, fica à vontade. Na sua pergunta está a resposta. Eu acho que o ex-presidente tem que se preocupar mais com a polícia e com a justiça do que com a oposição. Ele tem muito mais razão para se preocupar com tanto processo que tem para responder, né, com joias que contrabandeou, com a série com as denúncias que estão vindo à tona, inclusive as denúncias que ocorreram por parte da CPI da Covid, né, dão conta. Tem um processo que está em julgamento agora no Supremo Tribunal Federal, que dá decorrência ao resultado do relatório da CPI da Covid. Então ele tem muito mais que se preocupar com isso do que com a oposição. Eu acho que a oposição tem uma crise aí de ver como se ajusta, ver como se arruma e como se identifica novos personagens, né? Os personagens. E eu acho que isso é bom. Eu rogo para que a oposição se recicle, se reoxigene, porque eu quero uma oposição que debata com o governo dentro do marco da democracia. Eu não quero uma oposição que fique
atacando os povos indígenas. Eu não quero uma oposição que não tenha nenhuma preocupação com a agenda ambiental. Eu não quero uma oposição que, ao chegar ao governo, busque atentar ou corromper o Estado Democrático de Direito. Eu quero os marcos de debate com uma oposição democrática. Eu não quero, em uma palavra, Clarice, eu não quero o fascismo como oposição. Eu quero uma oposição democrática liberal a um governo. O nosso governo é um governo de frente ampla, é um governo de diferentes setores, é um governo de hegemonia de núcleo de centro-esquerda, mas é um governo que tem alas do centro democrático liberal no âmbito do governo. Isso porque foi o resultado das eleições. Os brasileiros e as forças políticas do Brasil se uniram para impedir a ameaça à nossa democracia e para impedir uma ruptura por parte do fascismo em nosso país. Então, se nós tivermos uma oposição, se o governo conseguir, o governo, ao passo que hegemoniza o seu programa, consegue liderar, reconstruir o país, e nós temos do lado da oposição a restauração de um centro democrático liberal, eu acho muito melhor para o país e para a nossa democracia. Eu não quero o fascismo como oposição a nós. Eu quero a restauração desse centro democrático liberal. E o senhor acredita que o presidente Lula deve disputar a reeleição, embora ele tenha dito que não ia, mas depois já sinalizou que talvez vá? Não, ele vive dizendo para nós que não e eu vivo dizendo para ele que sim. Né? Eu sempre insisto em dizer para ele, em 4 anos, nós não construiremos uma liderança do porte dele. Ele está jovem para danar, entendeu? Está jovem e com disposição, né? Tem um fôlego que muitos de nós que estamos próximos não têm para a dinâmica e para o pique que ele dará ao governo. E eu acho que esse é um direito que lhe assiste e é um direito que reivindico. E acredito ainda, embora na pergunta anterior eu tenha dito que eu não gostaria de ter o fascismo como nossa oposição, mas lamentavelmente eu acho que nós teremos esses setores ainda se aglutinando, se organizando. Então nós precisaremos de Lula de novo em 2026. Eu sei que ele vai ficar muito chateado com eu estar dizendo isso daí, mas é o que eu acho com muita convicção. Eu acho que ele não fica tão chateado, não. Não, eu já falei isso para ele, eu já falei isso para ele, e ele deu um pulo da cadeira, né, refutou com todas as forças, descartou, mas... Vamos esperar lá na frente para ver quem ganha essa aposta. Pois é, eu estou insistindo. Eu e outros companheiros advogamos isso. A presidente do partido, Gleice Hoffmann, presidente do Partido dos Trabalhadores, advoga por isso. E nós temos o conjunto das pessoas, inclusive mais próximas do presidente, argumenta isso. E argumento isso não é por simplesmente direito à vontade. Argumentamos isso por uma análise da correlação de forças, por análise do mundo como ele é hoje, por análise das circunstâncias como ela é hoje. E o senhor está sem partido, mas a gente sabe que já está aí de namorico com o PT já faz um tempinho. E o seu plano? Senador, alguma coisa avançou nos últimos dias? Depois de uma separação, a gente ficou um tempo solteiro. O senhor sempre fala isso, mas eu acho que o senhor já está sassaricando por aí. Eu acho. Eu já lhe disse isso, inclusive, na conversa anterior. Não, vamos para um intervalo de reflexão. Não tenho pressa. O senhor tem data para decidir? Não tem um prazo em que o senhor quer definir o seu destino? Eu quero dos próximos meses, obviamente, não quero fechar o ano sem escolha partidária. Mas... Além do PT, quem mais já procurou o senhor de partido? Sabe que eu não estou nem preocupado. Você tem companheiro, tem o MDB tem dialogado conosco. Não está preocupado, mas pode me contar. Então, o MDB tem conversado conosco, o PSB, mas assim, não está na minha agenda. Eu tenho tido tanto serviço com a liderança do governo no Congresso. Veja, é um trabalho do seu estado na próxima eleição, não está no seu... Meu candidato ao governo é o governador Clécio Luiz, que está fazendo um ótimo trabalho à frente do governo do Amapá, tem encontrado várias dificuldades, mas tem conduzido muito bem o governo do Amapá. É um companheiro de trajetória política minha, desde os meus tempos de movimento estudantil. Então, no Amapá, o projeto que é liderado e capitaneado pelo atual governador, e eu estarei junto com ele. Então, eu tenho tido tanto trabalho na liderança do governo do Congresso, né? Tenho tido tanto serviço que não tenho me dedicado a outros temas, né? Como, entre outros, essa da escolha partidária, da escolha de novo partido. Muito bem.
Senador, foi um prazer receber o senhor. Infelizmente, o nosso tempo terminou, mas o senhor é sempre bem-vindo aqui com a gente. Satisfação é toda minha. Queria agradecer também a todos vocês que acompanharam mais esta edição do Amarelas On Air. Lembrando que a gente está na nossa 3ª temporada e que a cada semana eu venho aqui com vocês com um entrevistado diferente. Se você pegou essa entrevista no meio, vai lá no nosso canal no YouTube e recupera, que o vídeo inteiro vale a pena. Eu volto com vocês muito em breve. Até a próxima!